E no nosso Entre Artes hoje, temos a presença de Elaine Cristina Ferreira de Oliveira. A Elaine é professora, escritora, pesquisadora e, muito importante, doutora em estudos linguísticos. E hoje ela vai falar um pouco do trabalho dela. Prazer, Elaine. É uma honra ter sua presença aqui hoje. Em primeiro lugar, muito obrigada, Esmeraldina, pelo convite. Eu quem agradeço a oportunidade. Obrigada, prazer em falar com todos vocês. Sim, eu sou professora da rede municipal aqui em Votuporanga há 19 anos. Trabalhei em várias escolas aqui da cidade de Votuporanga. Trabalhei 12 anos na Escola Clari. Atualmente sou na Escola Pieroni. Sou doutora pela Universidade Paulista, a Unesp, de São José do Rio Preto. E de uns anos para cá estamos nos aventurando na arte da escrita para crianças. Eu tenho alguns artigos científicos publicados, capítulos de livro nas áreas da educação e de linguística aplicada em língua portuguesa, especialmente. Aproveito para agradecer também a minha orientadora, tanto do mestrado quanto do doutorado, a professora Adriane Orenha Otaiano, que oferece esse respaldo, que nos auxilia bastante na nossa formação, além dos demais professores. E, como eu comentei, há alguns anos estamos nos aventurando na arte de escrever livros, agora direcionado ao público infantil. Em termos de escrita para o público infantil, eu vejo que você tem aqui contos infantis modernos para crianças espertas. Por que para crianças espertas? Realmente é assim, oferecer um outro olhar aos contos já tradicionais, contos de fada, que a gente conhece desde sempre. Esse livro foi publicado no ano passado, ele é resultado do incentivo fiscal, Aldir Blanc, aqui pela Prefeitura de Votuporanga, em parceria com o governo federal. Então aqui nós temos 3 contos infantis que estão reescritos, dando aquela roupagem moderna, por isso o título, das crianças espertas, para eles perceberem as diferenças. Por exemplo, nós temos a Chapéu Vermelho e o Bonezinho Azul, em que a gente apresenta a Chapeuzinho já adolescente, com o irmão dela. Então, quer dizer, é a história tradicional, mas com uma roupagem diferente. Afinal, quem não tem aquele irmão mais novo para ligar, discutir, o tal do conflito das gerações? Então, é bastante interessante. Será que a Chapeuzinho mudou? Será que ela ainda acredita no lobo mau? Acha que pode ser uma pessoa boa, alguém bom, em quem confiar? Então, é onde a gente vai mostrando isso. E o interessante é o fato da opinião dos alunos, das crianças, conforme vão lendo. Então, por exemplo, nós temos aqui, assim como o primeiro livro, ele é todo em preto e branco, uma característica da minha escrita, porque eu acredito que as crianças, elas são coautoras comigo, elas são as ilustradoras. Então, por exemplo, na primeira história nós falamos sobre 2 irmãs, princesas irmãs, e eu tive o prazer de ver uma criança negra pintando a princesa com um lápis de cor preta. E na hora que eu comentei, nossa, que linda essa princesa, tal, ela olhou para mim, eu sou a princesa do livro. Então, por meio da pintura, ela se colocou no livro. E isso, para mim, escritora, é extremamente gratificante. A criança se colocar no livro por meio da pintura, É porque a gente sabe que são pouquíssimas princesas negras que nós temos na mídia, nos filmes, na Disney mesmo, de um modo geral. E quais contos mais você trabalha aí, além da Chapeuzinho Vermelho? A gente trabalha com o conto do dragão, a história do dragão. Inclusive, a história começa com a célebre frase "eles viveram felizes para sempre", em que a gente brinca com esse estigma do casal viver feliz para sempre. O que acontece depois de feliz para sempre? E aí, às vezes, a gente vai vendo que o príncipe tem algumas atitudes que não são assim tão cavalheirescas. A princesa também tem algumas características, que a diferem. Como esse dragão se sente sempre perdendo a luta. Então, esse é o mote, é o tema principal da história. Esse livro, além de impresso, também ele está em formato de e-book, Sim, na última página nós temos o QR Code, em que a gente pode fazer a impressão, tanto baixar o livro gratuitamente, como fazer a impressão dele, Então nós temos, por exemplo, pais que comentam, mas se a gente adquirir o livro, a criança pinta, às vezes erra, às vezes quer mudar a cor. Então, se você baixa o livro e imprime, você tem a possibilidade de pintar quantas
muitas vezes você quiser fazer outras impressões. Eu também gosto muito da questão de, além da história, de fazer as atividades, né, após leitura, que é aquela ideia da coleção Vagalume, que trabalhava com isso. Eles tinham um suplemento de atividades para a criança, depois da leitura, fazer algumas atividades. Então a gente tem desde perguntas de interpretação, quanto caça-palavras, colorir, tem também algumas atividades escritas, né? Porque aí a gente pode, temos também jogo de 5 erros, porque aí a gente consegue atender tanto a criança muito pequenininha, que ainda está aprendendo a ler e escrever, geralmente ela pinta as figuras, igual minha filha, né, que tem 3 anos, a Alice Sofia, quanto aquelas que já estão alfabetizadas, né? Então, algumas sugestões de atividades também para os professores que usam o nosso material. E você tem mais algum outro projeto, assim, já pronto, né, para entrar enquanto contos infantis? Olha, eu confesso que foi um desafio bastante interessante limitar a escrita, né? Porque quando a gente fala de livro impresso, a gente tem que pensar em quantas páginas serão escritas, porque a quantidade de páginas também remete ao orçamento. Quanto maior o livro, o número de páginas, mais caro ele fica. Então, eu tenho alguns contos guardados assim, no meu notebook para utilizar assim que possível. E eu também quero agradecer, aproveitar a oportunidade, em especial este livro, porque a base dele foi o curso de letras que eu fiz aqui na Unifev. Eu finalizei o curso em 2007 e aí tem vários professores que indiretamente fazem parte desse livro, como o professor Eduardo Catanose, que hoje está no Instituto Federal, o professor Valdivino Pina da Silva, o professor Valdomiro, o professor Paulo Ferrarese. Então são espelhos assim acadêmicos neste sentido que também, como eu comentei indiretamente, estão presentes aqui. E a ilustração, né? O livro é todo ilustrado, né? Que é justamente para, além da leitura, né, a criança fazer a pintura, e a ilustração é da Marcela Capelletti, é isso? Isso. Funha. Votuporanguense, é aqui da nossa cidade. Ela ilustrou os 2 livros, né? E assim, é uma parceria. Realmente, sem a participação dela, o livro não seria o mesmo. E o mais interessante, assim, às vezes as pessoas não têm muito essa ideia de quantas reuniões são feitas entre nós que escrevemos e a pessoa que ilustra. Então, por exemplo, ela recebe os textos normal, né, como eu digitei em um arquivo do Word. Aí ela me manda os rascunhos. Olha, é isso mesmo, eu identifiquei que essas são as partes principais do livro. Está correto? Tem mais alguma que você quer mostrar? É dessa maneira que você vê os personagens na sua mente. Então são feitas várias reuniões. No livro da história de Votuporanga para crianças, por exemplo, eu contabilizei umas 10. Desde a reunião em que a gente apresentou a ideia para ela, para ver se ela se interessaria. Inclusive aqui nós temos a presença da Cafezita, que é uma xícara de café, porque a história de Votuporanga está relacionada ao ciclo, né, do café no nosso Brasil. E ela é o meu alter ego. Hoje eu estou sem óculos, mas eu uso óculos. Então, quando a Cafezita fala, sou eu quem estou falando por meio da personagem. Então, em que momentos que eu tenho algo a dizer? Então, por exemplo, quando nós falamos sobre a primeira professora que deu aula em Votuporanga, a gente não imagina mais, não tínhamos Secretaria da Educação, por exemplo. Então, a professora tinha que viajar para Tanabi. A professora tinha que viajar para Tanabi para conseguir pegar os materiais que ela iria utilizar a sala de aula com as crianças. E em estrada de terra, eram 4 horas para ela chegar até Tanabi e mais 4 horas para voltar. Então não tinha aula nesse dia. E hoje tão pertinho, né? Inclusive, aqui a gente deixa a nossa homenagem aos professores. Muitos professores moram fora, moram em outra cidade e viajam todos os dias para trabalhar. Claro que não demora 4 horas para ir, 4 para voltar, mas a gente reconhece o esforço desses profissionais, né? Inclusive aqui, na história de Votuporanga para criança, eu gostaria de agradecer ao meu esposo, Rabel Júnior,
Ximenes. Ele é analista de sistemas e também historiador, né? Por amor à história. Então, ele me ajudou bastante na questão dos relatos históricos, nas datas. Porque a gente, quando escreve, como eu comentei a respeito daqui, que tem a influência dos meus professores, a gente também não escreve sozinho, né? Então, a gente precisa da ajuda de pessoas que têm um conhecimento que a gente não tem, que trazem esses dados, até porque se fosse para eu pesquisar sozinha da história de Votuporanga, com certeza demoraria mais do que os 9 meses necessários para a realização do livro. Então aqui eu aproveito para agradecer, te amo, amor, ao meu esposo. Esse livro aqui também tem o documentário, né? Sim, nós fizemos posteriormente, 2024, o documentário sobre ele, você tem razão. Também já está no YouTube, né, para ser acessado. Depois, inclusive, se vocês quiserem, a gente disponibiliza o link para o pessoal. E aqui é bacana porque, como assim, eu comentei, no livro impresso, a gente tem uma limitação de quantidade de páginas. Agora, no documentário, ele tem aproximadamente 1 hora, a gente está mais livre, né? Então, aqui a gente tem mais imagens, mais fotos a respeito das questões que infelizmente não couberam, digamos assim, todas no livro, né? Então o documentário apresenta até mais informações do que o livro. Em termos de pesquisa, né? Você tem TCC, tem já publicações. Pode falar um pouco sobre esse trabalho seu de pesquisa? Bem, primeiro eu me formei do Cefam, o antigo magistério, né? De 1999 a 2002, aqui mesmo em Votuporanga. Fiz a faculdade de letras na Unifeb. O meu TCC foi a respeito de poesia, que também é algo que eu gosto bastante. Também tenho 6 pós-graduações, ainda nessa área ou da educação ou de língua portuguesa, então é um tema que me é muito caro, até porque influencia muito na educação do nosso país, né? Como professora, a gente nota essa importância de estar estudando, aprimorando conhecimentos, até para oferecer uma aula de qualidade às crianças também. Com relação ao mestrado e doutorado, nós pesquisamos a linguagem infantil. Então, com a professora Adriane Otaiano, no mestrado, nós comparamos as redações das crianças de 2 escolas aqui em Votuporanga, uma na periferia e outra no centro da cidade. E nós observamos uma diferença na escrita entre elas, inclusive uma redação que eu apresentei em trabalhos acadêmicos em outras faculdades, porque uma das atividades da pós-mestrado, doutorado, é você apresentar a sua pesquisa em outras cidades, em outros estados, inclusive. Uma dessas redações chamou bastante atenção porque uma menina de 7 anos disse que a guarda temporária da criança estava com a avó e era algo da vida dela. Infelizmente a mãe perdeu a guarda dela e ela colocou isso na redação, porque não é uma linguagem típica de criança, né, de 7 anos, guarda temporária. Então ela falou sobre isso porque era algo que ela vivenciou na história dela. Então a gente analisa, né, essas redações, esse contexto, esse léxico, né? E no doutorado eu parti dos textos produzidos para as crianças, escrito para as crianças. Então nós estudamos cantigas de roda, estudamos textos do Monteiro Lobato, textos da coleção Vagalume, para identificar como que é esse léxico, como que é essa escrita para eles. Você falou também em poesia. Você tem alguma coisa guardadinha para publicar? Olha, excelente pergunta. Eu tenho que retomar os meus conhecimentos. Aliás, na monografia, eu fiz um soneto clássico, 2 quartetos e 2 tercetos, no formato de agradecimento. Mas foi algo lá em 2007. Então, para escrever um livro de poesia, realmente vai precisar de um tempo para rever esses conhecimentos e tudo mais. A gente aqui na cidade tem o que é o maior evento, na minha opinião, que é o Festival Literário. Você pensa assim, alguma coisa que possa contribuir para melhorar cada vez mais esse nosso festival e para que tenha a participação maior, o engajamento de escritores na cidade? Olha,
Há alguns anos atrás, inclusive, era pedido que nós, professoras, enviássemos textos dos alunos e eles eram publicados na forma de totens no Flive. Eu iria além, eu sugeriria, por exemplo, que dessa coleção de textos dos alunos nós fizéssemos uma publicação valorizando a escrita das crianças. Porque eu confesso que eu tive dificuldade para escolher o melhor texto da sala, porque tinham muitos textos bons. Nós temos atualmente 12 escolas aqui em Votuporanga, do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, e eu acho que cada escola teria plenas condições para publicar um livro de cada escola, valorizando estes pequenos artistas. Quem sabe assim nós não conseguiríamos incentivar para que aumentassem o número de escritores em nossa cidade. Em termos de incentivo à leitura, o que você acha que pode ser feito? Eu acho que nós poderíamos aumentar o acervo de números de livros, de exemplares de livros nas nossas escolas. Estes livros que eu escrevi, por exemplo, nós fizemos doação para as escolas, né? Então, incentivar os escritores regionais a fazerem essa questão de doação de livros para as crianças. Na sala de aula eu trabalho com o livro Maleta Viajante. Então, cada semana, 2 alunos, geralmente um menino e uma menina, vão lá na minha caixa de livros. É interessante porque tem os meus livros lá e geralmente eles pegam, levam. Nessa caixa de livros nós temos revistas, temos mapas, temos livros de receita, temos revistas infantis, livros assim, folclóricos de diversas questões. As crianças escolhem 3 para lerem durante a semana junto com a família. Tem um caderno também em que eles escrevem o que eles gostaram mais. Inclusive, temos alunos que até as famílias doam livros para a maleta. Eu vejo assim que o papel do professor realmente é incentivar a leitura. Porque, infelizmente, a nossa sociedade não é uma sociedade que tem esse hábito da leitura, né? É onde o celular, YouTube, acaba ficando mais TikTok, acaba ficando mais em evidência, infelizmente, do que a leitura em si. Você acha que o ponto de vista, né, a visão da mulher na literatura é diferente do gênero oposto? Sim, porque, por exemplo, as minhas pesquisas foram inspiradas no fato de ser uma professora, de ver essa necessidade do aluno, como ele escreve, conseguir teorizar isso, né? Então, eu acho que a mulher tem isso mais forte do que o homem, né? Talvez um professor homem veria, tá, ok. Agora, a gente transformou isso em pesquisa. Então, a questão de observar, quando chega na data do aniversário da cidade, que as crianças não sabem sobre a história da cidade, o fato de nós recebermos pessoas de outros estados, até outros países, porque eu já tive aluno da Venezuela na minha sala de aula, e observar, não tem um material para eles aprenderem a história da cidade. Então, a gente foi lá e fez, 2019. Vamos fazer um documentário, talvez se ele não chegar até o livro, ele consegue ver o documentário pelo YouTube, né? Então, eu acho que esse gênero da mulher, da questão do cuidado, traz isso. Como que eu vou atender essa necessidade? Vou fazer um livro, vou fazer esse documentário, vamos pesquisar sobre esse assunto. Então, eu acho que o sexo frágil, né, digamos assim, tão preocupada no cuidar, que a gente acaba pensando de que forma vou resolver isso, né? E aproveitando que a gente está na Semana da Mulher, você gostaria de mandar alguma mensagem para as mulheres? Obrigada pela lembrança. Realmente é algo significativo, né? Muito significativo na nossa sociedade, até porque a gente tem que lembrar que não é só um dia, né, o 8 de março, mas sempre. E lembrando que o lugar da mulher é onde ela quiser. Então, no meu caso, eu construí a minha trajetória de vida na educação como professora, desde os 14 anos de idade pelo Cefam, estudando sobre magistério, sobre alfabetização e tudo mais. Mas todos os caminhos que a mulher decida trilhar, tenho certeza que são feitos com excelência. Tanto pela questão do maternar, que está intrínseco em nós. Eu digo que a Elaine, que escreveu este livro em 2019, não é a mesma que escreveu este no ano passado, depois da maternidade. Tanto para aquelas mulheres que optaram por não terem filhos e que são exímias profissionais, dependente da área de atuação que elas estão atuando, né?
Hoje em dia a gente vê a mulher ocupando espaços importantíssimos na nossa sociedade, na área da economia, na área da política, em diversos segmentos, e é muito importante valorizar isso. Seja você quem for, seja você aonde estiver, que você possa exercer o seu direito de ser mulher com toda a liberdade, com toda a criatividade e autonomia. Parabéns a todas nós!